que separava você, a única coisa que nos separava de Deus era um véu. E no dia que Jesus ele entrega a sua vida naquela cruz, o véu foi rasgado. Não tem mais nada que nos separa do amor de Deus, igreja. Esse momento, se entregue para Jesus e seja com seu coração preparado para o que Deus vai liberar aqui nas nossas vidas. Quem está feliz, diga amém. Quem está feliz, aplaude e glorifica a Deus. Pastor Diogo. Importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Hoje é um dia que o Senhor ele nos entregou. E todo dia a qual o Senhor ele nos entrega é um dia que nós temos a incumbência, nós temos o fator de remi-lo. Nós estamos aqui para poder remir os dias. Nós estamos aqui como sinalizadores do Senhor. Nós estamos aqui para poder direcionar algumas coisas. Quando a Bíblia diz que a terra geme e sofre esperando a revelação dos filhos de Deus, ela está falando sobre nós, que nós somos aqueles dispenseiros do Evangelho. Nós somos aqueles embaixadores de Cristo. Nós somos aqueles que chegamos para poder organizar algumas coisas a qual o Senhor ele nos ortogou como corpo. E cada um tem a sua função, cada um tem a sua competência para poder fazer as obras do Senhor. Cada um tem a sua competência para poder direcionar aquilo que o Senhor colocou na nossa jurisprudência. Amém? Na nossa jurisdição. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, pode ficar sentado. O texto é um pouquinho longo, mas eu vou precisar ler ele todo para fazer sentido a pregação. Jó, capítulo de número 8. Amém? Hoje pela manhã o Senhor ele entregou essa palavra a nós. E eu fiquei com o coração queimando com essa palavra. Era uma visita e o Senhor ele direcionou essa palavra. E no direcionar essa palavra ficou ardendo no coração. Eu fiquei naquela dúvida, será que eu coloquei alguém para poder pregar hoje? Aí eu fui olhar na agenda, não tinha. Eu falei, então é ela mesma que vai ser liberada. Amém? Eu gostaria de falar hoje da síndrome de Jó. Quem aqui já se colocou no lugar de Jó? Quem aqui já olhou e falou, poxa, quanto sofrimento? Quem aqui já chegou e olhou para si e falou, rapaz, eu não sei porque eu estou sofrendo tanto, eu não sei porque eu tenho sido fiel com Deus, eu tenho sido honesto com Cristo e parece que as coisas só estão sendo dificultosas, parece que as coisas estão só sendo difíceis para mim. E às vezes nós se colocamos nesse posicionamento e às vezes nós murmuramos e questionamos a Deus algumas coisas. Às vezes nós queremos colocar Deus contra a parede para que Ele possa facilitar alguns processos para nós. Como se Deus ele tivesse dó de nós e dó não sobe como adoração a Deus, entenda isso. Deus ele não movimenta as coisas porque você acha que você está sofrendo demais, não. Tudo que movimenta a Deus é adoração e sofrimento não é uma adoração a Deus. Sofrimento é parte de um processo. Existe sofrimento que é provação de Deus, e existe sofrimentos que são consequências, são coisas que eu plantei lá atrás, porque eu quis pagar para ver. São coisas que eu quis movimentar do meu jeito, da minha maneira. Talvez me deram um conselho, falando, não faça isso. Mas eu quis pagar para ver. E nós, quando somos chamados para remir, é exatamente para nós podermos derrubar algumas consequências pelo sangue de Jesus. Amém? Jó capítulo 8, quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. A metade da igreja. Jó, capítulo 8. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Agora é 90%. Vamos lá. Esses 10% aí deixou a espada em casa, hein? Cuidado. Aleluia. Diz assim. Vamos lá? Então, Bildade, o suíta, e outro amigo de Jó interveio. Verso 2.
Até quando falarás deste modo? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento revoltoso? Acaso Deus deturparia a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o direito? Se teus filhos pecaram contra Deus, Ele os entregou ao poder da própria transgressão que cometeram. Contudo, se te aplicares em buscar a Deus e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso, se estiveres livre de pecado e correto em teu caminho, com toda certeza Ele se levantará em teu benefício, agora mesmo, e te restaurará ao lugar que por justiça cabe a ti. O teu começo de vida parecerá pobre, quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Indaga as gerações passadas e considera o aprendizado que seus pais acumularam, porquanto nós surgimos ontem e nada sabemos sobre a vida. Nossos dias na terra são como uma sombra ligeira. Será que eles não te ministraram, não te ensinaram e não te exortaram? Ficaram calados e não te dirão palavras de sabedoria? Acaso brota o papiro fora do pântano? Pode o junco crescer sem água? Quando ainda está em flor e nem mesmo foi colhido, seca-se mais depressa do que qualquer tipo de erva. Assim são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus. A esperança do ímpio se aniquilará. Sua segurança será frustrada e sua confiança será como uma teia de aranha. Ele se apoia em sua teia, mas ela não suportará segurar-se, mas ela não resistirá. Ele é como uma planta bem regada, que espalha seus brotos pelo jardim, à luz do sol. Suas raízes se entrelaçam em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Contudo, quando é arrancada do seu lugar, este é rejeitada e afirma: nunca te vi. E chega ao fim a alegria do seu caminho, é o final da vida sobre a terra, e outras plantas brotam do solo em seu lugar. Entretanto, certamente Deus não rejeitará o justo e o correto, nem dará apoio àqueles que praticam o que é mal. Ele ainda encherá a tua boca de riso e teus lábios de louvor. Os que te odeiam, teus inimigos, terão que se vestir de vergonha, e as casas dos ímpios serão totalmente destruídas. Amém? Glória a Deus. Sabe o que eu gosto desse texto? Esse texto é de um homem que tem conhecimento. Esse texto é de um amigo de Jó, a qual ele é embasado em tudo aquilo que ele fala. Esse texto é um conselho de um homem que ele tem uma base teológica, mas o que esse homem não tem para aquela época, e não poderia ter a menos que o Senhor inspirasse ele pelo Espírito, é uma visão espiritual aberta para o que estava acontecendo com Jó. Eu gostaria nessa noite que você fizesse uma autoanálise na sua vida, de tudo que aconteceu em 2023, sobre as suas perdas e sobre os seus ganhos, sobre tudo aquilo que você sonhou e idealizou. 2023 foi um ano muito rápido. 2023 foi um ano que passou como uma flecha, como uma bala. Mas para outros foi um ano demorado. Para aquele que ficou internado 3, 4, 5 meses em um leito, em uma cama de hospital. Para aqueles que não encontrou um trabalho, foram dias tortuosos. Eu quero nesse momento que você ore por você. Coloque a mão sobre o seu coração, você que pode. Ministra sobre ele nesse momento. Deus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, Pai. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor, venha sobre nós. Pedimos, ó Pai, que o Teu cabode, que Tua glória, Pai amado, venha, Pai amado, em nós e nos deixe, Pai amado, totalmente alinhado, Pai, com a Tua palavra, Senhor.
Meu Deus, que esses últimos dias a qual nós temos para poder encerrar esse ano, Senhor, seja dias totalmente, Pai amado, de crescimento, Senhor. Nós não queremos aguardar um 2024 para nós sermos felizes, para nós sermos prósperos, Pai amado. Nós queremos tomar posse, Pai amado, hoje. Nós queremos, Pai amado, viver o dia que o Senhor preparou para nós, Senhor. Um ano tem 365 dias, ó Pai. E nós ainda restam, Pai amado, quase 20, Senhor. Quase 11, Senhor. E nós estamos aqui, Pai amado, para poder reivindicar esses dias, ó Pai. Debaixo da Tua presença, debaixo da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Igreja, prometo ser bem breve, ser bem sucinto, mas eu vou pedir a atenção ao máximo de vocês. Para que vocês possam compreender o que é que Deus ele quer trazer para você avançar, para que a chave seja virada aí dentro de você e você possa avançar, que você possa prosseguir nesses próximos dias. Quando nós olhamos a história de Jó, quem era Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e temente a Deus, um homem honesto, um homem que tinha um coração totalmente voltado para Deus, um homem caprichoso, um homem que tinha 7 filhos e 3 filhas. E ele tinha o prazer e o cuidado de todas as madrugadas orar pelo filho, de levar sacrifício. Todas as vezes a Bíblia diz que ele se reunia na casa do irmão mais velho e fazia festa. O pai, ele levava um sacrifício para que, se algum deles tivesse pecado, a ira do Senhor não viesse sobre eles. Ele, como sacerdote, ele tinha um cuidado de tratar cada servo dele como alguém da família. E nós sabemos que o reino de Deus, ele é feito por pessoas que resolveram entregar o coração a Deus. Existe uma guerra do reino das trevas contra o reino da luz. Existe uma guerra entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entenda isso. Existem hierarquias no reino das trevas. Cada um de nós tem um demônio chamado acusador, que nos persegue para poder anotar tudo aquilo quanto de errado que nós fazemos, para que um dia, no dia do juízo, nós sejamos cobrados, sejamos apontados, nossa vida passando em um telão, mas aquele que se arrependeu, aquele que confessou, aquele que entregou diante de Deus, naquele dia vai ter um advogado dizendo: isso está perdoado, isso já foi pago, isso já está tudo certo, isso já está concretizado, não há condenação, não há acusação. Porém, quando nós não resolvemos, naquele dia será um dia de pranto, será um dia de choro, será um dia de amargura, um dia de tristeza, porque não haverá amanhã na eternidade, haverá apenas condenação sobre condenação, haverá um lugar de solidão, haverá um lugar de amargura, aonde você vai tentar encontrar alguma pessoa para dividir a sua dor. O inferno é um lugar de solidão. Pessoas vão andar quilômetros e quilômetros tentando encontrar alguém para poder dividir um pouquinho da dor e não encontrará. Então esses demônios, eles têm algumas incumbências de fazer com que nós venhamos cair, fazer com que nós venhamos desistir do propósito, fazer de alguma maneira que nós possamos ser pegos em algum erro para nós sermos acusados. Só que esse demônio, agora conjecturando, esse demônio aprendiz de Satanás, ele não consegue ter êxito na vida de Jó. Ele não consegue ter êxito na família de Jó. Então, todos os dias que ele vai levar o relatório para o demônio maior, ele fala: nada de errado eu encontrei na vida dele. Então, agora conjecturando mais uma vez, vai aumentando a hierarquia de demônios, que vai chegando até a casa de Jó, e nenhum deles tem sucesso. Nenhum deles consegue ter êxito, até o dia que essa conversa cai no ouvido do próprio Satanás. Até o dia que esse relatório cai no dia do grande chefe e fala: ei, tem um homem na terra, chamado Jó, que ele é íntegro. Ele anda em perfeição, nós não conseguimos encontrar nele erro algum. E o próprio Satanás vai se encontrar com Jó. E ele começa a observar a adoração de Jó. Ele começa a observar o amor de Jó. Ele começa a observar como Jó movimenta as coisas, como Jó, ele se prostra em adoração, como ele entrega louvores, como ele canta a Deus, como ele leva os sacrifícios. Aquilo chama a atenção de Satanás. Satanás, ele sai pensante, falando: realmente nada eu tenho contra esse homem, nada eu consigo encontrar nele, não consigo encontrar nele erro algum.
Até um dia que a Bíblia diz que há uma reunião. E Deus, ele olha, um olhar de frustração no olhar. Aquele mesmo demônio que um dia foi se encontrar com Adão, aquele mesmo demônio que um dia foi se encontrar com Eva e teve êxito. Aquele mesmo demônio que um dia foi se encontrar com Caim e teve êxito. Aquele mesmo demônio que encontrou outros e outros homens. Eu não estou dizendo que Jó era 100% perfeito, porque a Bíblia diz no capítulo 3, verso 8 de Romanos, que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Ou seja, só Jesus nos reabilita. Mas naquele tempo, naquele caso em específico, é essa frustração que Satanás carregava no seu semblante. E Deus vai lá e pergunta para Satanás: de onde vens? Ele responde: eu venho de rodear a terra. Aí Deus vai lá e dá uma futucada. Você quer ver Satanás ficar bravo? Você quer ver Satanás ficar louco com você? Zomba ele. Porque Satanás, ele acha que ele é um Deus. Então quando você zomba dele, ele fica enlouquecido, ele fica estarrecido. Então Deus fala: tem visto meu servo Jó? Quando Deus fala: tem visto meu servo Jó, eu vejo um Satanás furioso. Ele fala: tenho visto sim, ele é íntegro. Tenho visto sim. Ele é honesto, ele é reto. Mas também é fácil adorar. Satanás, ele foi indagar a Deus porque Jó era o queridinho de Deus. Por que é que Deus abençoava tanto a vida dele? Por que é que Deus abençoava tanto a finança dele? Por que é que Deus abençoava tanto a família de Jó? A pergunta de Satanás era essa. Mas Deus sabia que Jó não era movimentado por aquilo que ele tinha. Deus sabia que Jó não era movimentado por aquilo que ele conquistou, por aquilo que ele almejou, pela beleza da família, pelos bens que ele tinha, pela casa, pelas ovelhas que ele tinha, pelos jumentos que ele tinha, pela quantidade de terra que ele tinha. Deus falou: Jó, ele é íntegro, Jó, ele é temente a Deus, Jó é um homem excelente. Você então está dizendo que Jó só adora só porque eu dou essas coisas a ele? Você está dizendo então que Jó só entrega sacrifício? Você está dizendo que Jó só é fiel a mim por tudo que eu faço na vida dele? Agora começa uma batalha espiritual, territorial. Agora começa uma guerra territorial quando Deus permite. Deus fala bem assim: olha, pode tocar em tudo de Jó, menos na vida dele. Toque nos filhos, toque na saúde, toque nos bens, só não toque na vida dele. Só não toque na vida dele. Aquele momento Satanás, ele desce para a terra babando. Aquele momento Satanás, ele desce convicto que Jó não suportaria. E sabe o que me chama a atenção quando ele chega ali e ele desce a terra? A Bíblia diz que primeiro ele manda alguns caldeus para poder roubar todos os jumentos. E a Bíblia diz que os jumentos são roubados. E aquele homem, ele volta, e isso que me chama a atenção. Todos os servos de Jó, eles vêm contar a notícia e falam bem assim: só eu escapei para poder te dar essa notícia. Ele fala: os caldeus mataram todos os outros servos, só escapou eu para poder dar essa notícia. Quando o homem ainda estava na sala, a Bíblia diz que entra outro homem e diz: ei, eu estava apacentando as ovelhas quando veio um raio e matou todas as espécies, matou todos os seus animais, todo o rebanho. Aí ele vai lá e diz: só escapou eu para poder contar esta notícia. Isso não para. Jó, ainda quando ele recebe aquele turbilhão de notícia ruim, de repente entra um servo bem aflito e diz assim: ei, os seus filhos estavam em reunião, estavam em festa, e todos eles morreram, e só escapou eu para poder te dar a notícia. Sabe o que é que eu entendo com isso? Tem algumas notícias que vai chegar a você para poder abalar suas estruturas. Tem algumas notícias ruins que vai chegar a você só para você poder murmurar, só para você poder sair de uma posição de adoração para se tornar um adorador de Satanás. Porque murmurar é concordar com Satanás. Murmurar é ir contra Deus. Murmurar é dizer: Deus, você está errado, você poderia fazer algo, mas o Senhor não faz. Coloque um filtro no seu ouvido.
Toda vez que você ouvir algo, não pragueja, não murmura, pare um pouco, escute. Pare um pouco, respire. E antes de dar qualquer resposta, seja ela positiva ou negativa, apresente em oração a Deus. Estabeleça princípios de oração. Apresente a Deus, vai para o cantinho, se retire. Deus, olha isso aqui. Vai mexer demais comigo, porque sentimentos são involuntários, emoções são involuntários, sentir raiva é involuntário, estar alegre é involuntário. Tem alguém aqui comigo? A Bíblia diz que essa notícia ecoou, por quê? Porque vem 3 amigos de Jó. Esses 3 amigos, esses caras, eles eram altamente ricos. Esses homens, eles eram milionários. E eles saem da terra dele e quando eles chegam, a Bíblia diz que eles não conseguem nem reconhecer Jó, porque Jó estava cheio de úlcera no seu corpo. Jó estava cheio de tumores em seu corpo. A Bíblia diz que Jó, ele se coçava com um caco de telha, com um caco de cerâmica, de tanta dor que ele sentia. Mas a Bíblia diz que depois que Jó ouviu tudo, que ele perdeu tudo, a Bíblia diz que Jó, ele se prostrou. A Bíblia diz que Jó, ele se ajoelhou e começou a adorar a Deus. Jó, ele não parou para murmurar. Jó não parou para acusar a Deus. Mas ele disse: Deus, eu vim nu do ventre, e nu eu voltarei. Obrigado por tudo que tu me deste, obrigado por tudo que tu és. Eu vejo Satanás enlouquecido. Eu vejo Satanás furioso, porque qualquer um no lugar de Jó xingaria, qualquer um no lugar de Jó amaldiçoaria Deus. Por que Satanás tira a vida de todos da casa de Jó? Só deixou-os para dar má notícia e não tirou a vida da mulher de Jó. Vem um código aí para você. Quando a pessoa se casa, ele se torna só um corpo só. Então a vida daquela mulher também fazia parte da vida de Jó. Então existia uma cobertura sacerdotal, existia uma cobertura espiritual sobre a mulher de Jó. Maridos, entenda a sua incumbência de você orar pelas suas esposas, orar pelos seus filhos. Esposa, quando você tem um marido ímpio, entenda a incumbência que você tem de orar por ele, e mesmo ele convertido, ainda é um protegendo o outro em oração, um cuidando do outro em oração, um cuidando da fé do outro. Vamos lá, tem alguém aqui? Filhos, cuidem dos seus pais espiritualmente. Filhos, orem pelos seus pais. Por favor, não deixe seu pai chegar em um leito para você fazer uma oração de misericórdia. Não deixa o mal chegar para vocês fazer oração segundo a resposta de Satanás. Antecipe a agenda. Eu vejo Satanás fazendo a agenda do cristão como? Satanás bate de um lado, ele vai orar por aquilo. Satanás bate do outro, ele vai orar por aquilo outro. Ei, por favor, não sirva a agenda de Satanás, esteja sempre à frente orando, apresente, seja um intercessor de verdade, coloque o seu joelho no chão, ore com fé, ore com amor, por favor. Não deixa Satanás se andar na sua casa. Eu hoje não vou à igreja porque eu não estou bem com meu esposo. Eu hoje não vou à igreja porque eu não estou bem com a minha esposa. Ponto para Satanás, por favor. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Vamos lá, vamos lá. Aqueles homens, sabe o que eu fico impressionado? Que a Bíblia diz que quando aqueles homens, eles observam Jó, totalmente ali com as úlceras, eles rasgam as vestes deles, eles choram com Jó e ficam 7 dias sentados do lado de Jó, sem sequer dizer uma palavra. Eles não sabiam o que eles poderiam falar para poder alegrar o coração de Jó. O que eu falarei para o homem que acaba de perder 10 filhos de uma vez só? O que falarei para o homem que acabou de perder toda a sua riqueza? O que falarei para o homem que está com o seu corpo completamente com doença? Mas Jó, ele não tem coragem de amaldiçoar Deus. Mas de repente, ele vai lá e diz: eu amaldiçoo o dia que eu nasci.
Maldito seja aquele dia que falaram, um menino nasceu. Que esse dia vá para a escuridão e ele seja esquecido. Jó, ele começa a falar palavras sobre ele, mas ele não consegue direcionar uma palavra contra Deus. Ele não consegue amaldiçoar nem sequer um dia. Ele faz uma forma de desabafo para os seus amigos. Até que ele olha aquilo ali e diz assim, ei, porventura tu aceitaria o conselho de alguém? E ele começa a falar algumas coisas para Jó poder se arrepender. Porque na linguagem, na visão dele, aquela guerra que Jó estava enfrentando era algum pecado oculto que Jó não tinha coragem de revelar. Era algum pecado oculto que Jó não estava disposto a se desagregar. Ele agora tinha perdido a riqueza, ele tinha perdido a família, mas ele não tinha coragem de contar. A Bíblia diz que Jó em seguida, ele justifica a sua lamentação. E outro amigo vem com outro tipo de conselho, até que nós chegamos em Bildade. Bildade é um cara que ele chamou a atenção hoje, porque os conselhos que ele dá é completamente útil. O conselho de Bildade é alguém que dá para que você alinhe a sua vida diante de Deus. Só que quando nós se colocamos no lugar de Jó, e nós não temos a vida íntegra e reta como a de Jó, não cabe a nós a nossa defesa, a nossa autodefesa. Porque assim como ele chegou para Jó dizendo, Jó, se arrependa. Jó, seus filhos não pecaram? Então, Jó, essa foi a consequência. O que eu quero, Jó, dizer para você é que seu filho se foi. O que eu quero dizer, Jó, que a sua riqueza foi perdida. Mas você precisa continuar a vida. Você precisa levantar a sua cabeça. Você precisa ir entregar um sacrifício de arrependimento a Deus. E eu pergunto para vocês, por que aqueles homens não ajudaram a Jó? Porque ele cheio de riqueza, eles não falaram, Jó, eu vou te dar uma terra nova. Porque eles não sabiam em qual nível de pecado Jó tinha se metido na visão deles. Então eles tinham medo da ira de Jó, da ira de Deus contra Jó, ser virada contra eles. O nome disso é prudência. Não se meta na vida de alguém para poder ajudar ela, sem você saber por que ela chegou na situação que ela está. Tem alguém aqui comigo? O nome disso é discernimento. É claro que tem tipos de ajuda que nós fazemos que não vai agregar nada a nós não iremos perder nada. Mas eu falo de levar essa pessoa para dentro da sua casa. Eu falo sobre você compartilhar a sua vida com alguém só porque você se tornou, teve empatia com ela pelo nível de sofrimento ser parecido com o seu. Aleluia. Mas o problema é que toda vez que se colocamos no lugar de Jó, se colocamos como pessoas vítimas. Se colocamos como pessoas que foram injustiçadas. Falamos que nós não merecemos isso que nós estamos passando. Falamos que Deus esqueceu de nós. Falamos que não existe uma mão sequer para poder ser estendida para nós. E aí começamos a contemplar tudo aquilo que nós fazemos de bom para o Senhor, para nós podermos cobrar Ele algo. Mas como está a sua vida diante de Deus? Eu te pergunto. Como está a sua vida devocional? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de adoração diante de Deus? Será que se Bildade chegasse hoje para te dar esses conselhos, ele não teria razão para que você pudesse se arrepender? Será que essa ciranda que Satanás está fazendo na sua casa, será que ele não tem legalidade? Será que você não abriu algumas portas que não deveriam ser abertas? Será que você não convidou alguém que estava como o cavalo de Satanás e deu legalidade de alguns cômodos da sua casa? O problema é as argumentações que nós criamos no meio do caminho para nós termos justificativa e não sermos cobrados naquilo que nós estamos passando. Mas eu te pergunto, aqueles homens passaram a julgar Jó. Mas eu te pergunto, será que no lugar de você estar como Jó, será que às vezes nós não somos como os amigos de Jó? Que julgamos situações e situações?
Porque às vezes o nosso julgar é uma argumentação dizendo que eu não faço aquilo. Tem alguém aqui comigo? Você soube, fulano de tal morreu. Ah, mas ele não saía daqueles lanches, ele comia aqueles podrão, ele comia aqueles bacon. Sabe, nós estamos argumentando, nós estamos julgando. Fulano de tal morreu. Ah, mas aquele doido ali também, ele fazia isso, ele fazia aquilo outro. Estamos o quê? Julgando. E a Bíblia diz que nós não fomos chamados para julgar, nós somos chamados para poder amar. Nós julgamos o tempo todo situações. Fulano de tal desviou. Ah, mas ali eu já sabia. Ali ia na igreja só quando queria. Ali já estava na cara, porque ele iria fazer aquilo. Você não viu o jeito que ele olhava para Ciclano, você não viu o jeito que ele olhava para Bertano. Estamos o tempo todo julgando situações. Estamos o tempo todo nos autodefendendo. Satanás, ele tem a sua hierarquia, entenda isso, por favor. Ele tem um jeito e a maneira deles poderem trabalhar. Tem alguém aqui comigo? Eu quero que você faça uma autoanálise hoje na sua vida. Porque algumas coisas começam a dar certo na sua vida e de uma hora para outra cai-se tudo por terra. Porque parece que a felicidade ela não pode ser contínua mais de uma semana, mais de 15 dias, um mês ou 6 meses na sua vida. Por que será que você é restrito a algumas coisas e parece que para outros é mais fácil? Porque parece que alguns conseguem ter a mesma oportunidade que você, mas para ele flui, para você não. O que eu quero falar para você nessa noite é sobre o seu propósito de vida. O que eu quero falar hoje nessa noite é que você recebeu um chamado do Senhor. Aleluia. Eu preciso resumir algumas coisas aqui, senão nem comecei a pregar ainda, mas já vou terminar, porque é necessário. Aleluia. Eu quero falar algo para você nessa noite. Sua provação, a prova que você está passando, ou a bênção que você está passando não é mérito seu. Eu quero falar sobre o propósito de vida. Eu quero falar sobre o propósito. Entenda isso. Eu quero que você entenda o seu propósito de vida no Senhor. Para que é que você foi chamado? Por que é que Deus lançou o seu espírito à terra? Você não é um acidente sexual dos seus pais. Você não é uma gravidez indesejada. Você não é uma obra do acaso. Tem um plano específico de Deus para você. Tem um propósito de Deus para você, entenda. Você não é uma pessoa que foi soprada à terra para sofrer. Você não é uma pessoa que foi soprada à terra para ser rejeitada. Para ser rejeitado, entenda isso. Tem um plano específico de Deus para você. E cabe a você entrar nesse compartimento criado por Deus. Nesse compartimento de ensino. Nessa sala de ensino para você poder sair ligado e antenado. Entenda isso. Tem sofrimento que você está carregando que ele é desnecessário. Ele não é incluído ao seu propósito de vida. Ele não pertence a você. Tudo tem propósito ou é consequência. Tudo tem propósito ou é consequência. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó está ali pronto ouvindo Bildade. No capítulo 9, Jó ele diz bem assim: eu bem sei que é assim. Ele concorda, ele diz: não, Bildade, o que você está falando, você está completamente cheio de razão. Mas o problema é que o Bildade achou que era um problema pessoal de Jó. Mas aquilo que estava acontecendo não era um problema pessoal de Jó, era uma guerra territorial, entenda isso. Era uma guerra de Deus contra Satanás. Era uma guerra de Deus mostrando para Satanás que existia um homem a qual ele amava e ele confiava. É claro que Deus ama a todos, mas eu estou falando agora amar no propósito. Deus estava provando para Satanás o que é que estava acontecendo ali diante dos olhos dele.
E cada vez que Satanás ele arrancava algo e ele dava uma gargalhada quando ele via a tristeza na fisionomia de Jó. Por dentro Jó ele gritava: Senhor, Senhor, porque o Espírito intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Aquela oração que você não sabe o que vai falar. Aquela reação que você perde no meio de tudo. Aquele peso que vem sobre você, o espírito de solidão que vem te arrebatando, te arregaçando. E você sente como se tivesse um deserto. Pode ter 1000 pessoas do seu lado, mas você olha para um lado e para o outro e só vê faces estranhas, porque não existe ninguém que possa medir com você a dor que você está carregando, que possa sentir a sua dor, porque parece que essa dor ela só é para você. Porque cada um sofre em uma esfera diferente. Cada um sofre em uma dimensão diferente. Tem alguém aqui comigo? Por favor, você precisa deixar essa dor aqui hoje. Você precisa deixar essa dor nesse território aqui hoje. Eu te pergunto, você quer ser tocado por Deus? Você tem medo de ser tocado por Deus? Eu te pergunto, você tem medo de abandonar essa dor? Porque às vezes as pessoas, elas gostam tanto do sofrimento, porque é o motivo dela ser mal educada, é o motivo dela ser uma pessoa amargurada, é o motivo dela ser uma pessoa rancorosa, é o motivo dela não carregar um sorriso na sua face. Então ela se tornou aquele personagem. Não é plano de Deus, mas ela não quer a ajuda de Deus. Seja livre nessa noite. Seja livre nessa noite, você pode sonhar em Deus. Você pode caminhar com Deus. Existe um projeto de família para você. A sua história não acabou. Por favor, entenda isso. Existe propósito de Deus para você. A sua história não terminou. Não é você que determina o fim da sua história. Não é homens que determinam o fim da sua história. É só um processo inacabado, entenda isso. Existe um Deus que não dorme. Existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que está dizendo: filha minha, filho meu, escute essa palavra. Levante, levante, prossiga. Prossiga para o alvo. A briga não era pessoal, a briga era territorial. A briga era territorial, a briga era Deus dizendo, aquele lugar foi remido por Jó. Era Deus dizendo, aquela família foi remida por Jó. Nenhum deles se perderam, todos estão aqui comigo. Todos estão aqui comigo. Até o momento que Deus, Ele desce à terra. Era um ambiente de morte, um ambiente de dor, porque eles estavam diante da presença de Satanás. Até o momento que o próprio Deus desce à terra. Porque assim como a atenção de demônios foram chamados para Jó, Deus já estava olhando Jó muito antes. Antes de qualquer demônio, Deus estava com Jó. Em cada sacrifício que Jó entregava, em cada oração da madrugada, Deus estava ali dizendo: filho amado, eu tenho cuidado de você. Filho amado, tudo que tu pedires eu darei. Deus estava cuidando dos detalhes. Mas Deus também naquele momento estava dizendo: ei, Jó, você também precisa ser provado. Você precisa saber onde está o seu coração. Deus sabia onde estava o coração de Jó, mas Deus também precisava mostrar para Jó onde estava o coração dele. Tem um momento que Deus desce e Jó diz: ei, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo, mas agora eu te conheço, mas agora eu te sinto. E não existe dia melhor na nossa vida, não existe dia melhor na sua vida do que você se encontrar com Deus de verdade. Eu não estou falando de você levantar a mão em um dia na igreja. Eu não estou falando de um encontro religioso em um templo, em uma garagem. Mas estou falando do encontro do novo nascimento. Estou falando de um estilo de vida. Estou falando da salvação. Estou falando do propósito, da certeza de vida. Certeza de vida. Mesmo a mulher dele dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre, porque ela não entende. O coração da mulher de Jó não era o mesmo coração que Jó carregava. Então até aquela mulher ficou enfurecida com a devoção que ele tinha ao Deus dele. Até aquela mulher ficou enfurecida com o amor que ele tinha ao Deus dele.
Adore. Adore. Tempo e fora de tempo, adore. Exalte o Senhor. Glorifique o Senhor. Deus não vai mudar a sua história por causa que Ele está sentindo dó de você. Porque Deus não te chamou para você viver ao sofrimento e Ele mudar a história de acordo com a sua dor. Deus muda a sua história de acordo com o propósito. Deus muda a sua vida de acordo com o propósito. Saia da posição de autocomiseração. Saia da posição de dor e entre na posição de filho. Entre na posição de filha. Filho e filha. Ele governa, sabe por quê? Por autoridade. Não é orações de comiserações. Não é oração de sofrimento que vai mudar, não. A mulher, Ana, ela orava, chorava anos e anos. Até o dia que ela falou: Senhor, tu precisa de um profeta, eu preciso de um filho. Tu precisa de um sacerdote, eu preciso de um filho. Tu precisa de um juiz, eu preciso de um filho. Então, basta ele nos meus braços, 8 anos é o suficiente. Me entregue ele, que ele não será retido a mim. Eu colocarei ele no templo para o Senhor. Ele não será meu filho, ele será carregado no meu braço, mas ele é teu propósito. Aí a oração daquela mulher, Deus falou assim, ó, lá do alto, ó. O quê? Alguém falou sobre propósito? Alguém falou sobre movimentar a terra, movimentar o reino. Aquela mulher fica chapada no espírito, ao ponto do sacerdote confundir ela com uma mulher embriagada. Tem alguém aqui comigo? Tem propósito, tem propósito, tem propósito. A gente vê um homem que escreveu dezenas de livros na Bíblia, sendo morto, e Deus permitiu. Por quê? Entenda, tem propósito na morte de Paulo. Tem propósito na morte de Paulo, entenda isso, por favor. Tem propósito na morte de Paulo. Você está disposto a viver propósitos? Você está disposto a viver propósitos? Você está disposto a viver propósito? É isso que Deus quer para nós. Entenda isso. Não é sobre Deus ter compaixão ou não. Deus não vai ter compaixão para você continuar na sua vida a qual Ele nunca desejou para você. Você foi idealizado para adorar, entenda isso. Você foi criado para adorar. E não é porque Deus precisa da sua adoração. É porque você fica parecido com tudo aquilo que você adora. Entenda isso, vamos lá. Vamos lá. Deus, Ele fez um mover na vida de Jó. Tudo que Jó perdeu, Deus, Ele entregou em dobro. Tudo que Jó perdeu, Deus, Ele entregou 2 vezes mais. Eu quero orar com vocês. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Adore, adore.